Olá, pessoal. Boa tarde. Eu vou falar um pouco sobre como o estresse oxidativo pode ser combatido pelo exercício físico ou como o exercício físico também pode ter relação com o aumento do estresse oxidativo. Pode passar aí, Gabriel. Durante o exercício físico, a gente tem um aumento da demanda metabólica que pode chegar a 10 a 20 vezes, um aumento de 10 a 20 vezes no consumo total de oxigênio. Isso pode ser representado matematicamente pela relação do VO2 de repouso, que é o consumo de oxigênio de repouso, que na maioria das pessoas gira em torno de 3,5 ml por quilograma por minuto, e o VO2 máximo, por exemplo, de uma pessoa 35 ml por quilograma por minuto, seria equivalente a uma mulher sedentária de 20 a 30 anos, e um VO2 máximo de 70 ml por quilograma por minuto seria equivalente a um atleta de alta performance. E no caso, a gente pode ver que de 3,5 para 35 no exercício máximo, houve um aumento de 10 vezes, e no de 3,5 para 70, houve um aumento de 20 vezes. Então, a gente percebe como que ocorre esse aumento da demanda metabólica, principalmente relacionado ao oxigênio, durante o exercício, principalmente o exercício máximo. Então, como o Matheus comentou, o exercício máximo e o exercício de longa duração, eles podem estar relacionados com o aumento do estresse oxidativo. Pode passar, Gabriel. E relacionado a isso, tem alguns estudos que visaram mensurar o quanto que se dá dessa relação do consumo de oxigênio em relação ao aumento do estresse oxidativo, relacionado ao exercício. E a maioria dos estudos afirma e concorda que em torno de 2 a 5% do oxigênio metabolizado nas mitocôndrias gera radicais livres, como o radical superóxido, e espécies reativas de oxigênio, como o peróxido de hidrogênio, que o Matheus também comentou. Mas alguns outros estudos contradizem isso, dizendo que é um número bem menor, em torno de 0,15% do oxigênio consumido, mas, de toda forma, a gente sabe, é bem claro na literatura hoje, que o oxigênio consumido durante o exercício, ele também gera radicais livres, né? Porém, a gente tem que destacar, porque algo importante, que quando a gente olha para isso, parece que o exercício ele pode ter esse estresse oxidativo como um efeito colateral, quando na verdade a gente tem que olhar para o quadro como um todo, quando a gente percebe que o exercício ele não só aumenta o estresse oxidativo olhando exclusivamente para essa particularidade, mas ele também auxilia nos mecanismos de defesa antioxidantes a longo prazo, principalmente no programa de treinamento. Então, para a gente avaliar isso, é importante olhar o que alguns autores chamam de balanço redox, né? Em vez de usar o termo estresse oxidativo, usa o termo balanço redox, de forma que o problema é quando você tem um desbalanço entre os radicais livres, as espécies reativas de oxigênio que são necessárias para o organismo e os mecanismos de defesa antioxidantes. Então, o exercício, quando ele é avaliado de forma aguda, ele pode sim gerar essas espécies reativas de oxigênio, radicais livres, que podem gerar dano tecidual, porém, de forma crônica, o exercício tem se mostrado um potente aliado no aumento da eficácia dos mecanismos de defesa antioxidante. Pode passar, Gabriel. E os principais mecanismos de defesa que são estudados hoje, e na verdade há algumas décadas, são os enzimáticos e os não enzimáticos. Os enzimáticos, a gente pode destacar a superóxido dismutase, a glutationa peroxidase e a catalase. Quanto à superóxido dismutase, é talvez a enzima mais estudada relacionada ao exercício e estresse oxidativo que se tem hoje. Alguns estudos encontraram diminuição ou não alteração dessa enzima com o exercício físico, porém, a maioria deles encontrou um aumento em torno de 20 a 112% na expressão dessa enzima com o exercício físico, né? Então, mostrando como que o exercício ele pode auxiliar no aumento dessa expressão de uma enzima que tem uma grande importância no mecanismo de defesa antioxidante. Quanto à glutationa peroxidase, ela tem importância no mecanismo quando ela oferece a glutationa reduzida como doadora de elétrons para os radicais livres, para neutralizar eles, gerando, assim, a glutationa oxidada. E os estudos também também existe contradição em relação aos estudos contra a glutationa, porém, a maioria deles apresenta, sim, aumento na expressão de glutationa peroxidase com o programa de treinamento, de forma que tanto da superóxido dismutase quanto a glutationa peroxidase, esse aumento foi mais expressivo nas fibras de metabolismo oxidativo, ou seja, as fibras musculares do tipo 1, do que em relação às fibras musculares do tipo 2A e 2B. Quanto à catalase, que também é uma enzima importante do mecanismo de defesa antioxidante,
existem ainda mais contradições em relação a isso, mas os estudos ainda são, de certa forma, inconsistentes. Então, não existe ainda um certo consenso quanto o aumento da expressão da enzima catalase com o treinamento. Pode passar, Gabriel. E quanto aos mecanismos de defesa antioxidantes não enzimáticos, a gente pode destacar, por exemplo, a glutationa e a vitamina E, cujo nome é alfa-tocoferol, né? Tocoferol. A glutationa, ela pode ser o aumento da expressão de glutationa com exercício também tem sido mostrado em algumas pesquisas, principalmente pelo aumento da enzima fosfolimitante da via de biossíntese da glutationa, que é a peço desculpa, o aumento da enzima gama-glutamilcisteína sintase, que é a enzima fosfolimitante da via de biossíntese da glutationa. O aumento da expressão dessa enzima tem sido observado com exercício, e isso pode levar ao aumento dos níveis de glutationa em pessoas treinadas. Quanto à vitamina E, infelizmente não foram observadas evidências consistentes que mostrem relação do aumento da eficácia da vitamina E no combate aos radicais livres com o exercício. E essa relação tem sido mostrada mais com relação ao estado nutricional, tendo em vista a vitamina E como uma vitamina lipossolúvel importante na alimentação como micronutriente. Pode passar, Gabriel. Em relação ao combate indireto do estresse oxidativo pelo exercício, a gente pode destacar como o exercício ajuda a combater o quadro de síndrome metabólica que a gente percebe na obesidade. Quando a gente tem um quadro de obesidade, que é considerado uma doença devido aos desajustes metabólicos que são observados nesse quadro, a gente tem um exercício não só como uma diminuição do tecido adiposo, ou talvez por uma questão meramente estética, mas o exercício como uma forma de combater o estresse oxidativo e as outras repercussões fisiológicas importantes que acontecem no quadro de obesidade. Algumas delas são citadas aí, como o aumento da resistência à insulina, o aumento do risco de câncer, síndrome do ovário policístico, hipertensão e alguns outros problemas, como esteatose hepática, não alcoólica e outros problemas aí. E o exercício, ele pode se mostrar um combatente direto do estresse oxidativo, como a gente mostrou no aumento da expressão daquelas enzimas, mas também um combatente indireto, quando o exercício combate o quadro de obesidade, por exemplo. Pode passar para o próximo e último slide, Gabriel. Esse estudo aqui, de 2008, ele mostra a intervenção de um programa de treinamento com adolescentes obesos, mostra a coluna da esquerda o treinamento aeróbio e a coluna da direita o treinamento combinado, que seria o treinamento resistido somado ao treinamento aeróbio. E como isso influencia em alguns marcadores metabólicos e antropométricos desses adolescentes com obesidade. E a gente pode destacar ali que, nesse caso, houve uma diminuição da massa gorda, uma diminuição do tecido adiposo subcutâneo e uma diminuição do tecido adiposo visceral. Quanto ao tecido adiposo visceral, ele é um dos principais vilões dentro do quadro de síndrome metabólica da obesidade, porque ele é responsável por produzir citocinas inflamatórias, como interleucina 6, TNF-alfa e o NF-kappa-beta, NF-kappa-B. E o NF-kappa-B, ele é responsável por aumentar a peroxidação lipídica causada pelo peróxido de hidrogênio ou pelos radicais hidroxila, por exemplo, que degradam os fosfolipídios de membrana e geram, através da ação de fosfolipases A2 e fosfolipase C, gera o ácido araquidônico. O ácido araquidônico, por sua vez, ele é convertido em prostaglandinas pela ação da enzima ciclooxigenase tipo 2, principalmente, e as prostaglandinas são substrato para a formação de tromboxanos. Os tromboxanos, por sua vez, geram os trombos, e os trombos, ao restringirem o fluxo sanguíneo, eles podem aumentar o risco de infarto e de acidente vascular cerebral. Então, a gente percebe como todo esse quadro ele é alterado durante a síndrome metabólica da obesidade, e o exercício ele se mostra um potente aliado aí de combate direto e indireto ao quadro de síndrome metabólica e de estresse oxidativo. É isso, galera. Aí ficam as referências bibliográficas que a gente usou para o nosso trabalho acadêmico, e a gente agradece a atenção de vocês aí. Muito obrigado e boa tarde. Sim. Muito bom o seminário, meninos, adorei, achei muito bom mesmo. Acho que vocês trouxeram aí já
conceitos, né, sobre os radicais livres, os temas de defesa, e depois ainda voltando para a questão do exercício e para a perda de peso e da obesidade. Então, achei muito interessante. Inclusive, vocês apresentaram uma referência aí da Maria de Lourdes Bianchini, né? Bianchi, na verdade. Ela foi minha orientadora na minha especialização que eu fiz lá em Ribeirão Preto, na USP. Olha só, quanto tempo, né? Lembrei dela agora. E ela trabalha com estresse oxidativo. Eu trabalhei com ela com a biodisponibilidade de ferro, né? Algumas substâncias que aumentam a biodisponibilidade de ferro. Então, assim, vocês me trouxeram um seminário bem consistente. Assim, gostei demais. Sobre a questão do radical livre, vocês trouxeram as questões que são contraditórias, né? A gente não tem certeza na literatura. E eu tenho alguns alunos que trabalharam com estresse oxidativo relacionado a exercício, inclusive com o professor Luiz Carlos, lá da Faculdade de Farmácia, né? Ele trabalha muito com a questão, ele tem toda a técnica de avaliação de vários marcadores aí do estresse oxidativo, e uma das coisas que a gente discutiu muito com ele foi essa questão de a gente não ver em relação ao exercício as respostas, né? Em relação às substâncias que a gente tem que ver é o quê? Não é a quantidade de substâncias reativas que são produzidas, ou as enzimas, né, que são colocadas, mas também o balanço que se existe. Então, por exemplo, eu não posso, durante um exercício, o indivíduo que seja ele com excesso de peso ou não, ou que fazem esse tipo ou aquele tipo de treinamento, avaliar algumas enzimas aí, oxidantes ou antioxidantes, e mostrar que o exercício por si só está aumentando ou está diminuindo. Mas a gente tem que ver o equilíbrio que isso dá, inclusive em relação à dieta, né? Como vocês falaram, a dieta tem vários potentes marcadores aí do estresse oxidativo, que são oxidantes, são antioxidantes, né? Então, vocês lembraram bem a questão dos tipos de antioxidantes que a gente tem na alimentação e o efeito que ele vai ter, ou o efeito na peroxidação lipídica ou não. Então, foi muito interessante. Vocês aprofundaram bem esse conceito, esses conteúdos, né? Então, para mim, assim, foi um prazer, né? A professora Nair, que está me ajudando na correção dos trabalhos, ela tem falado muito bem e assim a gente tem sentado e conversado muito sobre a qualidade dos trabalhos que vocês têm apresentado, inclusive, né, nas resenhas, né, resenhas ou nos textos que vocês têm apresentado. Então essa turma é uma turma que eu tenho muita curiosidade de conhecer. Infelizmente, né, pelo esse sistema aqui, a gente não teve muito contato. Então, se eu tiver a oportunidade de conhecer vocês depois, presencialmente, né? Trabalhar ou discutir, eu coordeno o Laboratório de Fisiologia, Nutrição e Saúde. Então, se vocês quiserem conhecer lá o laboratório, sejam bem-vindos, tá bom? E aí eu vou deixar aqui para a galera perguntar também um pouquinho, né, sobre o seminário, se tem alguma dúvida. Pessoal, ninguém tem dúvida? Em relação aos processos, marcadores, como isso acontecem, todo mundo tá. O seminário foi muito bom, né? Pra gente teve um conteúdo muito bom, nenhuma dúvida. Achei super completo, realmente está bastante completo. Esse trabalho de vocês, né? Eu vou ler o conteúdo, né? A parte escrita dele. Depois eu vou ver se vocês querem fazer alguma publicação em relação a isso, né? Vou ver o conteúdo. Eu não consegui. Quem que me mandou hoje? Foi o Gustavo? Não, o Gabriel, né, Gabriel? Você que me enviou o trabalho hoje. Eu não tive tempo de ler ainda, mas pelo que eu percebi, pela apresentação de vocês, vocês fizeram um apanhado geral muito interessante. E na discussão, principalmente no final, agora com o Natan apresentando, vocês fizeram um viés para o exercício muito interessante, né? E colocando as contradições que existem, né? E mostrando conteúdos que são, às vezes a gente vê em algumas revisões que não estão tão aprofundado como vocês mostraram. Então, eu vou ler melhor, depois eu converso com vocês sobre esse trabalho, tá bom? Certo?
Então, obrigada, viu, meninos? Muito bom, muito bom. Parabéns pelo seminário, parabéns pela postura, pela seriedade que vocês estão tratando a disciplina, apesar de todo esse distanciamento, tá?